Vamos lá, minha gente, bora analisar o Borussia Dortmund, que chega para encarar o Paris Saint-Germain nessas semifinais da Liga dos Campeões da Europa. A gente pode chamar o Borussia Dortmund de patinho feio, né? Vamos falar a verdade aqui, quem colocaria o Borussia Dortmund na semifinal da Liga dos Campeões, olhando tudo que está acontecendo na temporada, olhando o plantel do Borussia Dortmund e olhando o trabalho de Terzic, treinador que, por muitas vezes, até pelos torcedores aurinegros, foi bastante questionado. Quem colocaria esse time na semifinal da Champions? E até por isso, essa imprevisibilidade, a gente pode colocar o Dortmund como um time que surpreende, um patinho feio que pode brilhar exatamente eliminando o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Um patinho feio no Parque dos Príncipes. Seria poético, mas tem muita coisa para acontecer, né? Aliás, o favoritismo está do lado do PSG. Não apenas pelo plantel, pelo investimento, por ter um jogador tão desequilibrante como é Kylian Mbappé, coisa que o Dortmund não tem, mas também pela temporada instável. A gente pode falar que o Borussia Dortmund é uma espécie de montanha-russa. Você não sabe qual sentimento você vai ter até a próxima curva, até a próxima subida, até a próxima descida, até a próxima queda. Enfim, é um time divertido de assistir, mas que não deixa uma confiança muito grande no seu torcedor. E essa desconfiança tem a ver com partidas específicas e com exibições bipolares, duas caras, no mesmo jogo. Como, por exemplo, as quartas de final que acabaram por classificar o Borussia Dortmund. A gente está falando do último jogo. No Signal Iduna Park, 80 mil pessoas lotando as arquibancadas, muralha amarela, tudo que tem direito. O time abriu 2-0, tomou 2-2, estava sendo eliminado e conseguiu fazer 4-2. Se isso não é um suco de entretenimento, eu não sei o que é. Só que, claro, para o torcedor do Borussia Dortmund e para as projeções daquilo que vai ser a semifinal, pode não ser o suficiente. Sofrer tanto durante toda a temporada pode ser fatal contra um time que tem Mbappé, que tem Dembélé, que tem Barcola, que tem um bom meio-campo, com o Vitinha indo muito bem, enfim. O Paris Saint-Germain hoje é mais time, talvez, do que foi as temporadas passadas, mesmo tendo mais individualidades. E o Borussia Dortmund é o patinho feio. Olhando os números do Borussia nessa temporada, a gente tem 80 gols marcados e 47 sofridos em 43 jogos. Nós estamos falando do quinto colocado nesse momento do campeonato alemão, que inclusive vai depender do ranking da UEFA, vai depender também do desfecho dessa Liga dos Campeões, pode ficar de fora da próxima Champions. Até porque é um time muito irregular. Essa irregularidade toda e o momento do Dortmund, né, as dificuldades que tem nessa temporada, tem muito a ver com a cicatriz que ficou marcada na história do clube no final da temporada passada. O time perdeu o campeonato alemão em casa, faltando, enfim, apenas uma vitória para conquistar. E isso é muito dolorido. O Bayern de Munique saiu campeão com o gosto de que mais venceu por conta do Dortmund do que outra coisa. As falhas e os erros que vão ficar para sempre no Signal Iduna Park, em imagens muito, muito tristes para quem é torcedor aurinegro. E mais do que isso, perdeu o Bellingham, né, para o Real Madrid, o seu principal jogador, o seu principal ativo, o homem do meio campo, o diferencial. E você não substitui um cara desse tamanho do dia para a noite e não conseguiu substituir durante a temporada. Foi uma temporada que o técnico Terzic estava sendo muito criticado, muito contestado por conta dessa derrota na Bundesliga e tinha que reinventar um time que estava machucado, sem confiança, né? Um time que perde a Bundesliga da forma que o Borussia Dortmund perdeu, entra na próxima temporada sangrando. Vou dar um exemplo. Claro, guardadas as devidas proporções, é o que aconteceu com o Botafogo no Brasil, né? É muito difícil o psicológico dos caras. E futebol muitas vezes está mais aqui do que em qualquer outro lugar. Porém,
nesse exato momento, essa confiança que um dia faltou dentro da Liga dos Campeões está transbordando. Não é à toa que os caras caíram no grupo da morte. Muita gente falou que o Borussia Dortmund era o próprio cadáver dentro desse grupo e conseguiu se classificar em primeiro lugar, inclusive contra Paris Saint-Germain, Newcastle e o Milan. Curiosamente, em primeiro lugar, sem vencer o PSG, um empate e uma derrota para os franceses, o que coloca ainda mais, né, pelos encontros recentes, o favoritismo do lado do Paris Saint-Germain. Quando eu digo que é um time divertido de assistir, é porque a característica principal ofensiva do Borussia Dortmund é o grande trunfo desse time. E o calcanhar de Aquiles é exatamente a parte defensiva. Se você tem lá na frente jovens jogadores que potencialmente serão vendidos, assim como o Borussia Dortmund faz com vários atletas, né, ao longo dos últimos anos, estamos falando do próprio Bellingham, do próprio Jadon Sancho que voltou, já vou falar mais dele, do próprio Haaland, enfim. Hoje você tem um Bayern Gittens, que é reserva, às vezes titular, você tem um ADM, que é reserva, às vezes titular, você tem o Malen, que é muito bom jogador e vive uma grande fase, tem que ver se vai estar recuperado fisicamente para o duelo contra o Paris Saint-Germain. Você tem dois centroavantes, um com uma história de vida fantástica, o Haller, que acabou sendo importante na classificação nas quartas de final, porque marcou o gol que diminuiu a conta no Metropolitano. E você tem o Füllkrug, que quando tá feio, esquece. E é o patinho feio que vem sendo tão importante. Você também tem Jadon Sancho, Julian Brandt. Enfim, muitas soluções, jogadores com características diferentes, mas que de certa forma têm muita qualidade e dão essa qualidade no setor ofensivo. E no setor defensivo, muita dificuldade. Dificuldade nos laterais, na defesa, na composição dos dois volantes, na proteção da zaga, e por isso que o time sofre tantos gols. Não é por culpa do goleiro, que é bom. O Kobel é bom goleiro. O Madsen na lateral esquerda é a grande boa notícia da temporada, né? Uma contratação feita às pressas que acaba sendo fundamental. O jogador que chegou por empréstimo do Chelsea, mas quer ficar no Borussia Dortmund. É um jogador mais veloz, mais completo, que ataca muito bem e na defesa não compromete tanto quanto outros que estavam jogando por ali. Na lateral direita, o Wolf, que é um jogador muito, muito abaixo, acabou dando lugar para o Ryerson, que é bom jogador. E no miolo de zaga a gente tem o instável, uma bomba relógio, o Schlotterbeck, que pode fazer um grande jogo como pode fazer um jogo horroroso, ao lado do experientíssimo Hummels, que se não estava bem em grandes momentos recentes, conseguiu ser muito importante em bons jogos, né? Recentes também do Bayern, do Borussia Dortmund, perdão. Inclusive contra o Bayern de Munique, é isso que eu queria dizer, quando o time quebrou na Bundesliga um tabu que já durava 10 anos. E o Hummels foi muito bem, fazendo um grande jogo, fazendo uma grande eliminatória contra o Atlético de Madrid, mesmo fazendo um gol contra, tá? No jogo de volta, depois de ter dado o passe fabuloso para o gol do Julian Brandt. Já vou falar mais sobre esse jogo do Atlético de Madrid. O meu grande ponto é que esse Borussia Dortmund pode te proporcionar muitas dificuldades, mas também entrega muito no setor defensivo. E vai ter que corrigir isso, porque contra Mbappé, se tiver uma noite inspiradíssima, se der espaço, se der campo para ele correr, enfim, já era, né? Ainda mais decidindo no Parque dos Príncipes. E eu acho que esse é o grande desafio do Ter Stegen. Num time que ele não tem o domínio e o equilíbrio defensivo, como parar Kylian Mbappé. Talvez as experiências recentes dentro da fase de grupos da Champions possam ajudar nessa estratégia, mas tem que ter uma estratégia, né? Não sei se aproximando um volante e dobrando marcação, né? Porque nós temos aí o Sabitzer, que saiu do Bayern de Munique, hoje é um cara fundamental no meio-campo do Borussia Dortmund, ao lado do Emre Can, que também é experiente e dá esse equilíbrio defensivo. Mas obviamente teremos que ter aí
para o Borussia Dortmund avançar, um jogo diferente defensivamente do que foi contra o Atlético de Madrid, essa montanha-russa de emoções. Tem que ser mais consistente. No duelo contra o Atlético de Madrid, nas quartas de final da Liga dos Campeões, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a incapacidade do Borussia Dortmund no primeiro jogo, no primeiro tempo, de sair jogando. Erros infantis do Schlotterbeck e do Madsen geraram os gols na pressão alta feita pelo Atlético de Madrid para cima do Borussia Dortmund, e que pode ser fatal contra um Paris Saint-Germain que adora fazer isso, pressionar a saída de bola com muita intensidade. Se o Borussia Dortmund não corrigir isso, vai sofrer, tanto no jogo de ida, na Muralha Amarela, no Signal Iduna Park, quanto no jogo de volta. Mas o que me chama a atenção também é a capacidade de reação e de entendimento do Terzic, que foi encontrando algumas formas ao longo do caminho. Ele erra na escalação contra o Atlético de Madrid no primeiro jogo, tirando o Julian Brandt do time e colocando o Nmecha, que foi muito mal, jogador que chegou para substituir o Bellingham, mas ele não conseguiu. Qualidades diferentes, jogadores diferentes. E aí ele coloca o Brandt no segundo jogo, que foi fundamental, marcando gols, enfim. Ele realmente foi um cara muito diferente, já poderia ter feito a diferença no primeiro jogo, colocou bola na trave e tal, mudou a cara desse Borussia Dortmund. E no segundo jogo, é aquilo, desatenção que pode custar muito caro. Né? Como é que um time que abre 2-0 em casa, com a torcida junto, o outro nas cordas, consegue tomar o empate de 2-2? Isso não pode acontecer contra um Paris Saint-Germain, porque cada vez o nível vai ficando ainda maior. Agora, algumas coisas que o torcedor pode se apegar. Primeiro, nesse jogo, é o ambiente que vai estar no Signal Iduna Park. Eu vivi, nesse último jogo contra o Atlético de Madrid, um dos jogos mais arrepiantes da minha carreira com relação à torcida. Acho que vai ser fundamental sair com uma vitória, e essa vitória eu tenho certeza que vai ser construída também com o inferno que a torcida do Borussia Dortmund vai criar. E também do fato de que o Paris Saint-Germain tem muito mais responsabilidade do que o Borussia Dortmund para essa vaga, né? O Paris Saint-Germain joga com a corda no pescoço. O Borussia Dortmund joga para se divertir, né? Se não conquistar a vaga na final, é uma frustração? Sim, mas ninguém estava à espera de uma semifinal de Champions. Então, enfim, tudo que vier agora é lucro, e a gente pode ver um Borussia Dortmund sem esse peso utilizar essa vantagem para cima do Paris Saint-Germain. Como eu disse, seria poético ter um Borussia Dortmund na final, por tudo que aconteceu nessa temporada, por conta de Marco Reus também, jogador que nunca ganhou um título tão relevante com o Borussia, né? Nunca ganhou uma Bundesliga e bateu na trave em 2013 no próprio estádio de Wembley, que será o palco dessa final, e que poderia sagrar o Borussia Dortmund campeão mais uma vez da Liga dos Campeões. Para quem não sabe, o Borussia já foi campeão lá em 1997, né? Justiça divina, talvez, em Wembley, né? E aí é o sonho do torcedor, né? Porque foi a maior derrota, talvez, da história do Borussia Dortmund, perder para o Bayern de Munique uma final de Liga dos Campeões lá em 2013. Será que poderíamos ter uma final alemã de novo? Esse será, esse se é muito relativo, muito relativo. Mas a verdade é que o Paris Saint-Germain é favorito, o Borussia Dortmund corre por fora, mas tem condições de conseguir essa vaga para a final. Agora é esperar. E, melhor que isso, é não perder esses dois jogos. Tchau.